Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde, né, para mais uma aulinha da nossa disciplina de probabilidade estatística. Espero que todos estejam bem, se cuidando na medida do possível, né? Então, hoje já iniciando mais uma aula, só refrescando a nossa memória. Então, na última aula a gente viu a parte das medidas separatrizes, né? Também construímos tabela de frequência. Então, só para a gente relembrar alguns conceitos que a gente já viu. E hoje nós vamos entrar no diagrama de dispersão, tá? Que é uma forma da gente representar os nossos dados e entender como esses dados se relacionam entre si, tá? Então, conforme a gente já vem se organizando aí no decorrer das nossas aulas, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer pergunta que for necessário com relação ao conteúdo, a nossa tutora, está aqui à disposição para poder ajudá-los e sanar essas dúvidas. Vocês lembram que a gente tem aquele ritmo de trabalho? Se precisar, a gente volta o slide, a gente faz de novo, vamos para o slide, vamos para o quadro, vamos pensar numa estratégia diferente, com o intuito de que vocês possam compreender o conteúdo da melhor forma possível. Tá bom? Combinado? Qualquer coisa, então, só ir mandando no nosso chat, eu sempre estou dando uma olhadinha nele, explico o conteúdo, vou para o slide e volto para o chat para ver o que vocês estão perguntando, tá bom? Vamos lá, então, dar início à nossa aula hoje, onde nós vamos falar, então, do nosso diagrama de dispersão. Assim como nós vamos, se der tempo hoje, a gente já vai entrar também no nosso coeficiente de correlação, senão fica para a próxima aula, tá? Mas o intuito é fazer com que vocês entendam como as nossas... Boa noite, Diógenes, tudo bem? O intuito é fazer com que vocês entendam como os dados de uma pesquisa, como as variáveis daquela pesquisa, elas se comportam, tá? Se aqueles dados têm alguma relação ou não, né? Então, a gente vai adentrar nesse assunto hoje, ok? Então, vamos lá. Então, diagrama de dispersão, tá? O que é o nosso diagrama de dispersão? Primeiramente, para que a gente possa entender e depois a gente vai acabar fazendo alguns exercícios. Então, o diagrama de dispersão, ele é um gráfico, tá? Em que os pontos no espaço cartesiano, x e y, lembra do nosso plano cartesiano, que vocês já devem ter visto lá na educação básica, onde a gente tem o x, que é a abscissa, o x que é o eixo das abscissas, que fica deitado, né, na horizontal, e o eixo X, o Y, é o das ordenadas que ficam em pé na vertical, tá? Eles são usados, então, para representar simultaneamente os valores de duas variáveis quantitativas. Por isso que a gente trabalha com os números, porque a gente vai estar trabalhando com variáveis quantitativas, tá? Medidas em cada elemento de um conjunto de dados. Aqui, nós temos, por exemplo, a idade da mulher e do marido, por exemplo, tá? Então, a gente consegue fazer essa relação, entendendo se essas variáveis têm alguma relação ou não, tá? Então, a gente sempre vai organizar isso pensando em como esses pontos se comportam. Então, vamos imaginar aqui, olha. Então, a gente tem uma mulher que tem 20 anos, ó, automaticamente o marido deve ter aqui 27, por exemplo, tá? Aqui, olha, a gente tem uma mulher aqui que tem, ó, 25 anos, certo? Olha, opa, perdão, tinha que fazer bem retinho, deixa eu apagar e fazer novamente, só para vocês entenderem como que se comporta a relação e daqui a pouco a gente vai estudar melhor. Provavelmente deve ter uns 24, tá? Então, isso é um diagrama de dispersão. E a partir desses pontos, pessoal, a gente consegue identificar como que está a relação desses dados. Se eles estão próximos de uma reta, se eles estão, conforme vai aumentando a idade da mulher, também vai aumentando a idade do homem, ou vice-versa. Então, a gente consegue fazer algumas análises a partir do nosso diagrama de dispersão, tá? Que a gente vai ver na sequência da nossa aula. Então, só para vocês entenderem, isso aqui é um diagrama de dispersão. É um gráfico que tem os pontinhos com duas variáveis, ok? Qualquer coisa vocês perguntam. Como que o diagrama de dispersão pode auxiliar a gente na interpretação de uma pesquisa? Então, quando a gente está falando desse diagrama, ele vai permitir avaliar se existe ou não alguma relação entre aquelas duas variáveis que a gente está estudando, tá? Então, ele vai indicar o tipo de relação entre essas variáveis, vai indicar também a intensidade, se é forte, se é fraca ou se é moderada, que a gente também vai ver no decorrer da nossa aula.
vai indicar a natureza da relação, se ela é linear, se ela é uma reta, se ela é uma exponencial. Ó, quando ela é reta, ela pode ser crescente ou pode ser decrescente. Ela pode ser exponencial, crescendo, ou pode ser exponencial, decrescendo, tá? Então, a partir do nosso diagrama de dispersão, a gente consegue fazer, então, a análise do estudo dessas duas variáveis, para a gente ver se elas têm relação entre si ou não. Que nem ali eu estava pegando um exemplo clássico, eu posso ter selecionado uma amostra de pessoas, onde eu selecionei a idade da mulher e ela falava para mim qual era a idade do marido dela, por exemplo. E o que a gente observou? Claro que a gente também não pode afirmar, mas naquela determinada amostra, conforme a idade da mulher aumentava, a do marido também. Então, a gente consegue identificar uma relação. E o que a gente observava? Que os pontos, se a gente observasse eles estavam meio espalhados, mas eles sempre crescendo, ou seja, se aproximando de uma reta crescente. Tá? Então, no caso, a gente poderia ter ali um diagrama de dispersão onde esses dados tinham uma correlação linear, porque eles se aproximavam de uma reta. Claro que a gente vai ver isso, como se comporta, o que quer dizer essa questão quando eu tenho dados fortes, positivo ou não, né? Aquelas questões ali que a gente viu, específicas no decorrer da nossa aula. Mas, de uma forma geral, então, o diagrama de dispersão, ele nos auxilia nesse sentido, tá? Para que a gente possa, então, entender o comportamento de duas variáveis e se elas têm relação entre si ou não. Às vezes tem pesquisa que as pessoas acabam fazendo e que elas não encontram nenhuma relação entre aquelas variáveis. Tanto é que os pontos ficam todos dispersos, um em cada canto, não tem relação nenhuma. Eles estão todos espalhados. Então, aí no caso específico, nós não temos relação nenhuma entre os dados. A gente vai ver também esses exemplos na aula de hoje, tá? Qualquer coisa, vão perguntando. Vamos lá dar continuidade. Peguei aqui, tá? Esse exemplo que a gente estava trabalhando, na verdade, a gente não vai nem considerar a massa muscular, tá? A gente vai considerar, lembra que a gente estava trabalhando com esse exemplo na aula anterior? Nós vamos organizar aqui uma tabela de frequência só contando a idade, tá? A frequência da idade. Então, por exemplo, a idade 43 anos aparece uma vez. A idade 45, ó, aparece duas vezes, tá? Então, aqui nós temos a nossa tabela de frequência simples, tá? Nós podemos organizar, isso aqui é conteúdo que a gente viu na aula anterior, tá? Nós podemos organizar também isso em classes. Então, eu organizei aqui, olha, nas minhas classes de 5 em 5, ok? Então, a gente observa aqui, só fazendo uma questão, é que no caso específico aqui, olha, o 45 está entrando no primeiro intervalo, tá? Cuidado com isso. Então, por exemplo, de 40 até 45, a gente teve 3. Do 46 até os 50, apareceu uma vez. Então, a gente organizou em classes, igual a gente também já tinha feito um exemplo anteriormente. Claro que eu estou trazendo essa demonstração só para mostrar para vocês como que fica o diagrama de dispersão considerando este exemplo, tá? Aqui só organizei os dados mesmo, considerando as suas frequências. Então, vamos lá. Olha como é que fica, então, o diagrama de dispersão, considerando agora a idade da massa muscular de mulheres acima de 40 anos, que eram esses dados que nós tínhamos coletados, tá? Então, o que a gente observa? Aqui nós temos a idade, de 40 a 45, fiz de 5 em 5 esse diagrama, e aqui nós temos a massa muscular. O que a gente pode observar, pessoal? Que conforme a idade da mulher vai aumentando, a massa muscular ela vai diminuindo. Veja bem, ó, vou pegar aqui o 45. Nem sei se está dando exato, tá? Mas quando a gente olha o 45, a gente tem lá duas mulheres, né, com 45 anos, e olha como é que tá a massa dela, tá? A massa muscular delas. Ok. Conforme ela vai aumentando as idades, olha o que vai acontecendo com a massa muscular. Ela vai diminuindo. Então, a gente consegue observar, neste caso específico, que conforme a idade das mulheres vão aumentando, a massa muscular vai diminuindo. Então, a gente consegue ver uma relação dos nossos dados. Até se vocês observarem, não sei se a gente consegue traçar
uma reta, porque a gente não consegue identificar que tipo de função que a gente está trabalhando aqui, o Excel ajuda bastante na hora de fazer esses cálculos, mas só para vocês entenderem um exemplo, a gente consegue observar que a gente tem ali, né, uma reta decrescente, podia ser uma reta decrescente ou podia ser uma exponencial também decrescente, e que esses pontos se aproximam dessa curva, né? Dessa reta, se fosse uma reta. Então, a gente consegue identificar que existe sim uma relação. Vocês conseguem observar que conforme a idade da mulher vai aumentando, a massa muscular dela vai diminuindo. Então, eu utilizei aqui esse meu gráfico de 5 em 5 para a gente poder organizar as idades aqui na horizontal, e aqui em cima nós fomos localizando, então, todas as massas musculares que tinha existentes nessa pesquisa, tá? Então, por isso que é importante a gente saber organizar a frequência dos nossos dados, para que a gente possa, então, montar o nosso diagrama de dispersão. Belezinha? Vamos fazer uma situação problema agora? Colocar a mão na massa? Bora lá. Olha o que a gente tem aqui, ó. Você realizou uma pesquisa, tá? Então levantou os dados sobre a idade de compradores de um veículo, de um tipo de veículo e a sua renda mensal. Então imagine que você trabalha com vendas, ok? E aí a gente vem aqui, ó. Por exemplo, o comprador que tem 21 anos, aqui teve um determinado comprador com 21, a renda dele era 1.000. Com 38, a renda era 1.100. Com 37, era 1.200. E aqui tem outra coluninha, tá? São duas coluninhas da idade do comprador e das suas respectivas rendas. Tudo bem com relação aqui? Podia ser qualquer problema, podia ser qualquer tipo de pesquisa, tá? Nós vamos ter que construir agora uma tabela de frequência, tá? Com as faixas salariais. Ó, a primeira vai de 0 a 1.500, depois 1.501 a 3.000, 3.001 a 4.501 e de 4.501 a 600. E depois nós vamos... A 600 não, a 6.000. E depois nós vamos elaborar o diagrama de dispersão, tá? Então, bora lá. Enquanto vocês vão montando, organizando a tabela de frequência, gente, já está dado a classe, tá? Eu vou colocando também esses dados no quadro. Eu não sei, Kleber, te informar. Dá uma olhada no teu manual que tem disponível no teu AVA, que lá vai trazer todas as informações bonitinhas para você, tá? Essa questão de prova, essas datas, eu prefiro não opinar, porque eu tenho medo de falar alguma coisa. Então é isso aí, senhor Kleber. A data é essa. Tá bom? Se tá lá com essa data, provavelmente vai ser essa data. É que eu não tenho acesso ao ambiente de vocês, por isso que eu não consigo ajudá-los, tá? Vamos lá construir a nossa tabelinha? Enquanto vocês vão organizando aí, eu também vou organizando aqui no quadro, tá? Qualquer coisa vocês perguntem. Tabelinha de frequência agora vocês já sabem fazer, hein, pessoal? Para o meu quadro aqui. Enquanto isso, dá tempo de vocês também ir organizando a de vocês. Imagina, Kleber, pena que eu não pude te ajudar direito, né? Com relação a isso. Eu vou colocar na primeira coluna a faixa salarial, tá? E na segunda eu vou colocar a frequência que ela aparece. E na segunda vai ser a frequência. Frequência simples, tá, pessoal? Então, a primeira faixa salarial que eu vou ter é de 0 até 1.500. Depois, então o 1.500 vai entrar, tá? Depois vai de 1.501 até 3.000. 3.001 até 4.500. Tô colocando a faixa salarial que foi sugerida no problema, tá? Até 6.000. Ok. Deixa eu ver se vocês estão perguntando alguma coisa.
Vou dar mais um tempinho para vocês fazerem, tá? Ó, deixa eu só abrir o meu quadro para vocês verem como que eu organizei o meu. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Ó, eu organizei assim, tá? A minha tabelinha de frequência. Já vou voltar, tá? Para vocês pegarem os dados. Eu coloquei a faixa salarial de acordo com os intervalos que nós tínhamos, ó, de 0 até 1.500, 1.501 até 3.000, 3.001 até 4.500 e de 4.501 até 6.000. E agora, olhando naqueles dados, vocês têm que ver a frequência que aparecem esses salários que estão dentro desses intervalos, dentro dessas classes, tá? Belezinha? Então eu montei desse jeito, fica uma sugestão também para vocês montarem a tabelinha de frequência de vocês. Eu vou voltar nos slides porque vocês devem estar precisando coletar os dados que estão lá, tá? Pronto, tá aí os dados. Então, a partir disso, vocês podem contar a quantidade de frequência que aparece nesses determinados intervalos, ok? Dá um tempinho aí para vocês fazerem. Qualquer coisa vocês perguntam, pessoal, não deixem de perguntar. Deixa eu ver o que você está perguntando, Raquel. Eu posso montar com a frequência primeiro? Quero dizer, na ordem ao contrário. Pode. Você quer colocar a frequência e as classes depois? Não tem problema. Depende de como que você faz aí para se organizar. O importante é que você contabilize a quantidade de frequências de salários que existem nessa tabela, naquele determinado intervalo da classe, tá? Imagina, Raquel, qualquer coisa é só perguntar. E aí, gente, estão terminando? Vamos lá, gente. Bom, ó,
Só organizando, então, a nossa tabelinha, ela ficaria assim, tá? A faixa salarial de 0 até 1.500 vai ter 6 salários. De 1.501 até 3.000 vai ter 6 também. De 3.001 até 4.500 vai ter 5. De 4.501 até 6.000 vai ter 3, tá? Então, corrijam aí para ver se tá ok. Qualquer coisa, vocês me perguntem. Ficou dúvida, gente, como organizar, então, essa tabelinha de frequência? E agora, gente, a partir dessa tabelinha de frequência, a gente pode montar o nosso diagraminha de dispersão, tá? Então, o que eu fiz, tá? Então, ali a gente tem a faixa, aqui a minha tabelinha de dispersão, só para eu voltar, eu fiz com relação à idade e à renda, tá? Então, olha o que a gente pode observar. A gente pode observar que aqui a gente tem as idades, tá? E quais são as rendas que essas pessoas. E olha o que a gente observa com esses pontos. Esses pontos não têm relação nenhuma. Tá vendo que eles estão todos jogados, espalhados? Eu até vou dar um tempinho para alguém quiser copiar, fazer o diagrama depois. Mas eles não têm relação. Quer dizer que então a idade e o salário nessa questão não faz diferença nenhuma. Eles não têm relação nenhuma pensando nesse conjunto de dados. Tá vendo que os dados estão todos dispersos, tá? Então, a frequência representa a quantidade de pessoas que tem aquele determinado salário, tá? Só para isso. Então, aqui a frequência vai indicar a quantidade de pessoas que vai ter dentro desse intervalo de 0 até 1.500. Tanto é que se a gente for aqui, olha, quando a gente olha de 0 até 1.500, ó, nesse intervalo aqui de 0, porque aqui está o salário, tá, pessoal? E aqui está a idade. Opa, deixa eu colocar uma idade aqui para vocês saberem. Então, quando vocês olham do 0 até o 1.500, tem que ter 6 pessoas aqui dentro desse intervalo. Ó, tem uma pessoa aqui que provavelmente vai ter. Vamos ver quantos anos essa pessoa tem? Deixa eu voltar. Essa pessoa aí deve ter 21. Vamos ver se é isso mesmo. Tá, é isso mesmo, ó. Ela vai ter aqui, ó, 21 anos. Aí tem uma outra pessoa aqui que tem 25, tem uma outra aqui que tem 30, tem uma aqui que provavelmente deve ter 29, que tá bem pertinho, mais uma pessoa aqui. Perdão, 29 não, tá, gente? 33, eu acredito eu, né? Porque tem um intervalo de 30 até 5, 35. E aqui tem mais uma pessoa. Então, quer dizer que no intervalo de 0 até 1.500, que é esse intervalo que eu estou passando aqui para vocês, tem que ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas, 6 idades, tá? Então a gente consegue localizar. E isso acontece para os outros intervalos também, tá? Só foi uma forma da gente organizar a nossa tabelinha de frequência. E o que a gente pode observar aqui, gente? Observamos que os dados estão totalmente dispersos, a gente não consegue fazer uma relação entre eles. Deixa eu ver o que vocês estão perguntando. Ah, vocês não entenderam como que eu obtive a frequência 6? Ah, beleza, vou voltar lá, peraí. Como que eu obtive a frequência 6? Então, ó, eu analisei quantas pessoas têm salário de 0 a 1.500. Então, vamos lá. Vamos perguntando mesmo. Ó, de 0 até 1.500. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó, porque já está organizado em ordem crescente. Então, eu tive 6 pessoas que tiveram o salário até 1.500, tá? Por isso que a gente colocou 6. Entendeu? Que
Bom, tá? Aí eu organizei a tabelinha de frequência para a gente ter uma ideia qual era a frequência. E aqui está o nosso diagraminha de dispersão, que apresenta, então, qual é a idade e o salário de cada uma das pessoas. Então, aqui a gente observa que tem uma pessoa de 21 anos. A pessoa de 21 anos, qual que era o salário mesmo? Deixa eu voltar aqui. A pessoa de 21 anos, o salário era de R$ 1.000. Tá? Então, aqui, mais ou menos, deve estar o R$ 1.000, né? Porque foi feita uma escala. Então, a gente consegue identificar a partir dos intervalos. Então, a partir desse gráfico, desse diagrama, a gente observa que quando eu estou falando de idade, nessa situação, a idade e o salário não têm relação nenhuma. Então, a partir do diagrama de dispersão, a gente consegue observar. Raquel, nesse caso específico, está entrando, ó. Legal a sua pergunta, Raquel. Nesse caso específico, 1.500 vai entrar, tá? Porque o 1.501 começa a contar a partir da próxima classe. Depende de como que a gente constrói, tá? Então, neste caso específico, 1.500 entra na primeira classe. Daí vai do 1.501 até o 3.000, aí 3.001 até 4.500, 4.501 até 6.000. Isso foi a própria atividade que sugeriu, tá? Beleza, Raquel? Veja se deu para entender por que a gente considerou esses intervalos, porque foi a própria atividade lá no enunciado. Quer ver? Olha, aqui no enunciado, a própria atividade sugeriu já a construção das classes, tá? A gente não teve que construir. Deixa eu ver o que o Diógenes. Diógenes, a gente vai ter uma aula para ver isso no Excel, tá? A gente vai fazer sim uma aula de Excel ainda na nossa disciplina para como jogar esses pontos no nosso Excel e criar o diagrama, tá? Não me lembro de cabeça aqui qual que é o passo certinho, mas aí quando a gente for trabalhar a aula no Excel, a gente vai ensinar a montar certinho. Na verdade, fica muito legal, porque no Excel ensina a calcular até o coeficiente de correlação, tudo. Ajuda muito, mas a gente vai ter uma aula específica de Excel. É que eu tô seguindo a ordem do conteúdo do nosso livro, e a parte de Excel, se vocês forem olhar, ela tá lá na unidade 4, se eu não me engano. Então, ela é mais no finalzinho, tá? Então, a gente vai trabalhar toda a nossa parte teórica primeiro, e depois a gente vai ter uma aula só de construção de alguns dados que são bem importantes no Excel, tá bom? Gente, deu para entender como, então, que a gente pode construir um diagrama de dispersão? Tranquilinho? Agora, Diógenes, se você tiver a necessidade, a urgência, nada impede de você ir lá no teu material também, tem vários outros lugares que você pode acessar, pode até adiantar o conteúdo, e você vai ver que lá também tem explicando. É que eu estou seguindo a ordem do conteúdo que tem no nosso livro, até para vocês se localizarem na hora de estudar, tá? Por isso que a gente vai deixar o Excel para o finalzinho, tá bom? Mas tem como sim, você joga os pontos no Excel e ele constrói bonitinho para vocês o diagrama de dispersão. É muito legal. É bem bacana. Belezinha? Então vamos lá. E como que a gente agora faz para medir o grau de correlação entre essas variáveis, tá? Então, por exemplo, a temperatura de superfície dos oceanos tem alguma relação com a vazão dos rios, por exemplo? O que vocês acham, né? Será que quando a gente está trabalhando com essas variáveis, foi o exemplo que a gente acabou de ver também? A gente estava trabalhando ali com a idade de algumas pessoas, de alguns compradores. Beleza, Diógenes. Até tem a idade de alguns compradores com sua faixa salarial. Isso não teve correlação nenhuma. Então, vai ter algumas variáveis que a gente vai ter que estudar se elas têm relação ou não, que é o caso da gente entender qual é o grau de correlação, né, dessas variáveis. Então, como que a gente acaba fazendo isso, tá? Então, primeiramente, quando a gente está falando de correlação, existem situações nas quais há interesse em estudar o comportamento conjunto de uma ou mais variáveis, tá? Em muitos casos, a explicação de um fenômeno de interesse pode estar associado a outros fatores, ou seja, a outras variáveis, tá? Que contribuem de algum modo para que ocorra aquele fenômeno, beleza? Então, numa relação experimental, quando eu estou falando de valores de uma variável, eles são controlados pela atribuição ao acaso do objeto que ele está sendo estudado. E a gente observa o que acontece com os valores. Seria mais ou menos ali, vamos pegar o exemplo acaso dessas idades e desses salários dessas pessoas. Eu peguei ao acaso alguns clientes, selecionei a idade
e viu quanto aquelas pessoas ganhavam de salário. E aí, será que tem alguma relação? Quanto maior a idade, maior o salário, quanto maior a idade, menor o salário. Será que aconteceu alguma relação pensando nessas variáveis, tá? É nesse sentido que a gente vai entender essa relação experimental. Então, nós podemos, exemplos aqui, pode-se atribuir dosagens casuais de uma certa droga e observar a resposta do organismo. Então, por exemplo, será que com o passar do tempo aquela droga vai diminuindo dentro do organismo ou não? Será que quanto mais maior foi a dosagem, mais tempo vai ficar no organismo? Enfim, será que tem alguma relação? Ou, por exemplo, podemos atribuir níveis também de fertilizante ao acaso e observar as diferenças na produção de uma determinada cultura. Imagine numa plantação, você coloca lá muito, aumenta o nível do fertilizante, que vai ter menos bactéria? Ou será que vai ficar mais tempo sem bactéria? Então, a gente consegue identificar como uma variável acaba dependendo da outra, tá? E qual é o grau de correlação aí entre essas variáveis. Isso é o nosso o coeficiente de correlação, tá? Então, frequentemente, é necessário estudar o relacionamento entre duas ou mais variáveis, tá? E ao estudo desse relacionamento entre duas, nós vamos chamar de correlação e de regressão. Primeiro, tá? As duas, tanto a regressão e a correlação, elas tratam apenas de relacionamento do tipo linear entre duas variáveis. Então, elas vão observar o comportamento daquelas variáveis se elas estão se aproximando de uma reta, se essa reta é crescente ou se essa reta é decrescente, tá? E se o estudo tratar apenas de duas variáveis, nós vamos ter a correlação e a regressão simples. Se ela tiver mais que duas variáveis, nós vamos ter correlação e regressão múltiplas. São algumas informações importantes. Geralmente, na nossa aula, a gente vai trabalhar mais com correlação e regressão simples, tá? Que a gente também vai entender mais um pouco depois, na hora de resolver. Nós temos aqui, gente, lembra que lá no início da aula hoje a gente estava identificando, quando a gente está fazendo estudo de correlação entre duas variáveis, a gente pode entender o grau de relacionamento delas? Então, por exemplo, vamos entender o seguinte, tá? Quando ela é positiva, olha como que está o comportamento dos meus dados. Se eu traçar uma reta crescente aqui, olha, essa reta está crescente, tá? Se eu traçar uma reta crescente, eu consigo observar que esses pontos estão se aproximando dessa reta crescente. Por isso que a gente vai chamar de positiva, porque a reta é crescente. Então, vai fazendo os esqueminhas aí, tá? Então, quando eu consigo organizar os meus dados como se eles estivessem se aproximando de uma reta crescente, eu tenho aqui no caso específico um grau de relacionamento positivo entre os dados, tá? Entre essas variáveis. Olha o que acontece no segundo exemplo. Esses dados estão se aproximando ainda mais dessa reta. Eles estão mais próximos ainda. Então, a gente tem uma forte positivo. O grau de relacionamento entre as duas variáveis é forte positivo. E quando eles estão exatamente em cima de uma reta, olha que bonitinho, alinhadinhos, nós temos uma perfeita positiva. Positivo sempre vai ser quando eu estiver trabalhando com reta crescente. Então, quer dizer que a minha reta está crescendo. O que quer dizer uma reta crescente, pessoal? Conforme vai aumentando os valores de x, vai aumentando os valores do y. Isso é uma reta crescente, tá? Então, grau de relacionamentos positivos, nós vamos relacionar aqueles dados como se eles estivessem aproximando de uma reta crescente, ok? Deu para entender como funciona, então, quando eu estou trabalhando com grau de relacionamento entre duas variáveis e quando elas estão positivas? Positiva, forte positiva e perfeita positiva. Qualquer coisa vocês perguntem. Tranquilo? Vamos ver como que se comporta as negativas agora? A negativa, ela segue o mesmo padrão da positiva. O que que muda? Muda que agora a minha reta é decrescente, tá? Então, quando é positiva, a reta é crescente. Quando é negativa, a minha reta é decrescente. Olha o nosso primeiro exemplo aqui. É negativo, tá? Tá em inglês, mas ele indica negativo. Esse negativo, pessoal, quer dizer que nós temos os dados. Olha para você como que eles estão espalhados
mas eles estão se aproximando de uma reta decrescente. Quase que eu falei reta negativa. Quase que eu falei reta negativa. Então, eles estão se aproximando, só que a reta é decrescente, belezinha? O que, que vai acontecer agora quando a gente está olhando a nossa forte negativa? Novamente, a gente consegue observar uma reta aqui no meio, tá? Decrescente, por isso que é negativa. E ela é forte porque os dados estão próximos, muito próximos dessa reta. Agora, a perfeita negativa é exatamente quando os dados estão alinhados em cima da minha reta decrescente. Guarda sempre isso. Negativa quer dizer que é decrescente, positiva é crescente. E aí, a partir da aproximação daqueles dados dessas retas, a gente tem só negativa, forte negativa e perfeita negativa. Ok? Tranquilo? Então, esses são os graus de relacionamento entre as duas variáveis, tá? Como que a gente pode classificá-los com relação a esse grau. Quando não tem correlação, pessoal, nenhuma correlação, olha para vocês verem. Olha como é que estão esses dados, gente. Independente se eu traçar uma reta crescente ou uma reta decrescente, esses dados não estão se aproximando de nenhuma dessas retas, então não tem nenhuma relação. E esses dados aqui, vocês conseguem observar que ele está se aproximando de uma parábola com concavidade para baixo? Então, eu não tenho uma correlação linear, porque só vai ter linear quando estiver se aproximando de uma reta, tá? Então, quando for curva, a gente não tem, aqui no caso é uma correlação não linear e a gente não consegue identificar esse grau aí, né, de relacionamento entre as duas variáveis. É legal quando a gente consegue fazer essas comparações, até para vocês entenderem como que esses dados se comportam. Então, aqui, neste caso, nós não temos nenhuma relação, né, nenhuma correlação. E no outro, nós temos uma correlação que não é linear, porque ele se aproxima de uma curva. Para ser linear, tem que se aproximar da reta crescente ou decrescente, tá? Temos uma atividade para que a gente possa fazer. Bora lá, vamos fazer a nossa atividadezinha. Nós temos o seguinte agora, ó. Um estudante de enfermagem conduz um estudo para determinar se há uma relação linear entre os pesos dos indivíduos, esse peso vai estar em libras, tá? E o consumo diário de água, que vai estar em onças, provavelmente vai ser aí a medida, né, que eles estão trabalhando. Os dados são mostrados na tabela a seguir. Organize, então, os dados no diagrama de dispersão e explique e descreva qual é o tipo de correlação. Então, o que a gente pode observar aqui, gente? Isso aqui é bem tranquilo de fazer. Nós temos os pesos e nós temos o consumo diário de água, tá? Então, a gente pode observar aqui, no caso, o peso das nossas onças, tá? E a quantidade, o peso das nossas onças, que está em libras, tá? E o consumo diário aí que elas ingerem considerando esse contexto, tá? E a partir disso, então, a gente vai conseguir montar um diagrama de dispersão com relação ao peso e com relação ao consumo de água. Gente, podia ser quilo, podia ser litros, enfim, vocês poderiam trabalhar com qualquer unidade de medida. Eu quero que vocês esbocem um diagrama agora, só para vocês entenderem como que está o comportamento desses dados. Se esses dados aí, se essas variáveis, elas são dispersas, como é que está a correlação delas entre si, só para a gente fazer um estudo, para vocês identificarem, aí para vocês verem que legal quando a gente joga os dados. Ó, uma sugestão, vocês poderiam organizar os pesos, né, 100, 120, 140, 160, 180, não sei como que vocês vão organizar aí para fazer na hora de vocês escolherem qual vai ser a amplitude que vocês vão trabalhar no gráfico, eu andaria de 20 em 20, né? 100, 120, 140 com relação aos pesos. E com relação ao consumo de água, eu poderia andar de 20, 40, 60, 80, 100. Pode ser que facilite na hora de vocês fazerem a construção do diagrama, tá? Dão conta de fazer o diagrama? Querem que eu faça um esbocinho no quadro? Peraí, deixa eu fazer um esbocinho para vocês. Acho que ajuda.
Não sei como é que vocês vão trabalhar a escala, vocês podem criar a escala que vocês quiserem aí. É só organizar esses dados num gráfico. Então, vou pegar aqui. Eu vou colocar o peso na horizontal, tá? Mas aí se alguém quiser optar em colocar o peso na vertical também pode. Vou começar em 100, tá? 100, 120, 140, 160, 180, 200 e 220. E vou fazer na vertical, vou fazer o consumo de água. Ok? Eu vou andar de 20 em 20 também. 20, 40, 60, 80, 100. Vou até o 100. Deixa eu abrir para vocês a minha câmera para vocês verem como é que eu organizei. Ó, organizei o meu gráfico assim, tá? E agora eu vou colocar, claro, os meus dados ali. Então, eu coloquei os pesos, comecei aqui, ó. Aqui, gente, vocês podem até fazer um risquinho assim, ó, que indica que para cá tem os outros valores, tá? Mas eu comecei lá no meu 100. Deixa eu ver o que vocês estão perguntando. Não pode ser na ordem normal, tá? Então eu organizei 100, 120, 140, 160. Eu arrumei uma escala de 20 em 20, cada um pode escolher aí qual é a escala, tá? O consumo de água também eu organizei de 20 em 20. E olhando lá no nossa tabelinha, eu vou marcar o primeiro, tá? Ele diz que o animal lá que tem 142 bebe 54, né? Então é mais ou menos assim, olha, 142 provavelmente vai estar por aqui e o 54 vai estar mais ou menos aqui, ó. Então é como se eu marcasse a primeira pontinha mais ou menos aqui, ó. Deixa eu fazer uma coisa. Aqui no meio vai estar o 50. Se é 54, vamos imaginar aqui no meio. E é 142. 142 é bem aqui, ó. Estou fazendo aproximado, tá? Então, o primeiro pontinho daria aqui, onde eu tenho 142 quilos. Quilos não, né? Não sei qual é, não lembro qual é a unidade de medida de unidade que eles estão trabalhando, mas 142 com 54 de consumo de água. O outro depois é 201, tá? 201 e 86 o consumo de água. 201 tá mais ou menos aqui, ó. E 84 não, 86 do consumo de água vai estar mais ou menos aqui, ó. Vocês podem até tracejar quem quiser, tá? Para fazer o pontinho. Então, a gente vai ter o outro ponto aqui. E vocês vão construir todos os pontos relacionados ao peso, ao consumo de água, para vocês identificarem como que vai ficar o comportamento. Vou voltar no quadro para vocês verem os dados, tá? Então, organizei peso, água e fui localizando qual é a relação do peso com o consumo de água, tá? Vou voltar aqui a minha tabelinha para vocês irem pegando os dados para construir o de vocês. Deixa eu ver o que vocês estão perguntando. Beleza? Construam esses pontinhos bonitinhos aí que a gente já vai corrigir e identificar como que vai ficar o comportamento aí desses dados. Vou dar um tempinho para vocês terminarem e a gente já vai identificar como que vai ficar os pontos. Já vou terminar com vocês no quadro. E aí vai ficar, então, o cálculo do coeficiente, né? O coeficiente de correlação, nós vamos começar, então, na próxima aula, tá, pessoal? Qualquer coisa, eu tô aqui, só perguntar. Dando um tempinho aí para vocês fazerem.
Vamos lá, gente. Vou ajudar vocês para terminarem os dados, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Para vocês entenderem como que vai ficar o comportamento desses bonitinhos. Vou marcar de vermelhinho, tá? Então, eu já marquei o peso 142, o peso 201. Vou marcar agora o peso 119. 119, gente, ele vai estar por aqui, ó. Bem pertinho do 120, tá? E o consumo de água é 32. Então, mais ou menos aqui, né? Tô fazendo no tismo, tá? Só pra gente entender o comportamento dos nossos pontos. Vou ver o próximo agora. 102 e 50, tá? Então, 102 bem aqui no comecinho e 50 aqui, ó. Mais um pontinho, tá? Depois ele foi pro 141, 141 bem pertinho, um pouquinho antes do 142. O 141 foi lá no 64. Vou colocar aqui. Bem coladinho com esse ponto, ó. Bem pertinho, tá? Depois a gente teve o 124 e o 82. 124 mais ou menos aqui, 124 e 82. Estou fazendo junto com vocês. 82 mais ou menos aqui, tá? Depois, 220, que é o último, no 39. Coladinho aqui com 40, lá no último. Tá? E por fim, o 154 e o 21. 154 mais ou menos aqui, o 21 coladinho com o 20. Gente, olha como que ficou o comportamento desses pontos. O que vocês têm a dizer para mim desse comportamento desses pontos? Será que eu consigo traçar uma reta crescente? Uma reta decrescente em que esses pontos estejam se aproximando? Olha para vocês verem a bagunça desses pontos. Eles estão totalmente dispersos um do outro, ou seja, quer dizer que a gente não consegue identificar nenhuma relação nessas duas variáveis, tá? Então, é essa característica que nos apresenta o nosso diagrama de dispersão. Quer dizer que não tem nenhuma variável, não tem nenhuma relação pensando no peso desses animais com o consumo de água. Veja bem, não consigo nem traçar uma reta crescente, os pontos não se aproximam, e nem uma reta decrescente, que os pontos também não vão se aproximar, tá? Então, aqui não tem, pelo diagrama, a gente consegue identificar que não existe uma correlação entre essas variáveis, tá? Então, de uma forma bem objetiva, eu até tenho aqui no meu slide, eu vou abrir com vocês, que às vezes tem gente que gosta de tirar print, consegue visualizar melhor aqui nos nossos slides. Tá aqui o nosso diagrama de dispersão, tá? Então, o peso de uma pessoa, né, sei lá, no caso específico, não parece estar relacionado com a quantidade que ela consome em água. Podia ser uma pessoa, um animal, enfim, né? É que ele está trabalhando com uma outra unidade de medida por conta da gente estar trabalhando com uma literatura inglesa. Deixa eu ver o que vocês colocaram. Deixa eu ver. O primeiro ponto da esquerda para a direita do gráfico. Primeiro ponto da esquerda para a direita. Vamos ver, vamos conferir. Deixa eu voltar. O primeiro ponto é o ponto 100, não é? 102 e 50. Ó, o primeiro ponto, deixa eu abrir aqui. Já vai fechar a nossa aulita. Ó, o primeiro ponto aqui é o ponto 102 e 50. Ah, é mais para cima, é verdade. Obrigada. É aqui, né? Muito bom, galerinha. Aquela professora que vai chegar agora e vai falar assim: eu estava fazendo para ver se vocês estavam prestando atenção. Brincadeira à parte. Mas obrigada. Eu não sei por que eu coloquei o 50 aqui no meio, tem horas que a gente dá umas pifadas, né? Mas é isso mesmo, 102 e 50. Obrigada por quem me corrigiu aí, tá? Obrigada, obrigada, obrigada. Então, gente, a gente analisando aqui, a gente observa aí nesse caso que os nossos pontos não têm relação nenhuma. Então, é nesse sentido que a gente acaba criando aí o nosso diagrama de dispersão. É nessa forma que a gente acaba fazendo essa correlação dos nossos dados. Ficou alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Alguém quer que eu volte
fechando já a nossa aula. Então, olha, pessoal, seguinte, hoje nós aprendemos, então, como que é o comportamento desses dados, como que pode ser classificado uma correlação, e na próxima aula a gente começa a identificar o cálculo do coeficiente de correlação, tá bom? Um beijo bem grande, se cuidem e a gente se vê na próxima semana. Não esqueçam de dar uma olhada no conteúdo lá no livro de vocês, tá bom? Beijos, fiquem com Deus, até mais. Tchau, tchau.